Alô? Alô? Prezados, então, nós vamos começar agora, aproveitando a aula gravada já. O último ponto antes da nossa primeira prova. Atividades, suas máquinas e equipamentos associados. Aviso que aquilo que a gente tratou do Word, quem não assistiu, vale a pena assistir. Eu não tinha conseguido trabalhar, abrir todos os estilos, só tinha um pouquinho de estilo ali. E aí eu consegui, botei um videozinho curtinho. Logo que eu desliguei, estava bem na minha cara e eu não conseguia assim mesmo. Às vezes a gente fica sem mexer e custa achar. O que a gente mexe sempre, a gente está sempre achando, com facilidade. Mas então, futuquem lá aquela questão do editor de texto, tá certo? E a gente deve trabalhar com planilha. A gente deve trabalhar com planilha lá, não é? Então, é, é, é isso. Agora, então, o último ponto antes da nossa prova: as atividades, suas máquinas e equipamentos associados, né? Eu vou aqui a gente já tem então para a primeira prova a gente vai falar da apresentação da disciplina. A gente vai falar da apresentação da disciplina, não deve perguntar nada, quase nada, alguma coisa, conceitual talvez. Aí calibragem cai na prova. Definições também. Aí produtividade, custo de produção e custo operacional vai cair legal, né? E atividades, máquinas e equipamentos também, tá beleza? Então, bom estudo, paciência nos vídeos, tá beleza? É isso. É, deixa eu ver aqui. Tá ótimo. São, muito, são muitos slides, né? Então eu vou procurar ser rápido. Mas eu falar que sou rápido não é bem assim. Já faz algum tempo, eu ainda estou no primeiro slide, nem mostrei nada ainda. Tem muita coisa e é meio confuso. Por que é meio confuso? O certo seria eu apresentar as atividades. Ah, pré-exploração, exploração, pós-exploração ou não. Abate. Aí dentro do abate, derrubada, o abate propriamente dito, destopamento, traçamento, descascamento. É, depende do sistema de exploração, né? Depende do produto a ser entregue, né? Pode ser em floresta natural, pode ser em floresta plantada de eucalipto, floresta plantada de pino, e tem máquinas, no caso de floresta plantada, de colheita, tem máquinas multifuncionais. Então eu estou querendo falar da atividade de abate. Daqui a pouco eu pego um harvester que faz um monte de coisa ao mesmo tempo, ele até descasca, eu estou lá no descascamento, eu estou lá no processamento, estou lá no empilhamento, ele também empilha. Aí vai e vem danado. E parece que não acabam mais também, porque são mais de 100, se não me falha a memória, são mais de 100 slides. Mas você tem que passar por isso. Acelera, assista, veja, porque você tem que conhecer a máquina. O Robert, cujo livro eu até recomendei lá no começo, ele falou que uma vez ele pegou a turma dele do Paraná, a Federal do Paraná. Foi lá visitar uma empresa, aí o cara estava na frente de um harvester e perguntou, e aí, vocês sabem que máquina é essa? E a turma não sabia. Caraca, ele falou assim, pô, fiquei com uma vergonha danada. Que é a máquina mais carimbada de todas, floresta em colheita florestal, né, em floresta plantada. Uma anedota que ele contou, né? Uma vez que ele estava na rural visitando. Então, você tem que saber o nome. Você tem que saber o nome. Como pronuncia o nome? Bom, com certeza não é como eu pronuncio. Ou seja, você não tem que pronunciar como eu pronuncio. Porque eu pronuncio com sotaque errado, né? Então a melhor forma que você tem para aprender a pronunciar corretamente o nome da máquina é você entrar lá no Google Tradutor, coloca o nome da máquina lá, bota lá em inglês, ou então diz para ele identificar, uma identificação automática no Google Tradutor, e tem um alto-falantezinho ali, pequeno embaixo. Aí você clica e ele pronuncia.
A máquina pronuncia como você deve falar. Eu não consigo falar como a máquina pronuncia. Não tem a língua treinada para isso, né? Mas você, se não tiver, pode pegar lá no Google, botar o nome da máquina, para você não pegar mal falando de forma errada, né, o nome, e que as pessoas saibam do que você está falando. A outra coisa é que você tem que conhecer. Você vai ver que é máquina base. A máquina base é um motor, né, uma cabine em cima. Aí tem o material rodante, pode ser de esteira ou de pneu. Aí tem uma grua que pode existir ou não, pode ser comprida ou pode ser curta. E tem um cabeçote. Aí tem vários. Mesmo assim, se eu falar, não, o cabeçote são os dois basicões mesmo, do Feller. O Feller Bunker, né? Que é o bunker. Feller Bunker. Aí daí que é um cortador acumulador. Tem o Harvester, que ele não é um cortador acumulador, mas ele é multifuncional. Então que ele processa a árvore, além dele abater, ele não só abate. Além dele abater, ele pode fazer várias outras atividades dependendo do cabeçote, do que você tem a opção pelo cabeçote. De um modo geral, devo dizer, uma máquina multifuncional não é melhor necessariamente do que várias máquinas, não é? Porque uma máquina multifuncional, quando ela está fazendo uma coisa, ela está fazendo uma coisa, e quando ela está fazendo uma coisa, ela não está fazendo outra. Então você pode pegar uma máquina, cabeçote de harvester, corta, traça, e descasca, estopa, empilha, ele pode fazer isso. Mas enquanto ele está empilhando, ele não está cortando, não está traçando, não está derrubando. E se você tiver várias máquinas, uma está cortando, outra está traçando, outra está descascando, outra está empilhando, e aí você tem uma produtividade de modal, de conjunto de máquinas, melhor do que uma só fazendo tudo. Porque quando ela está fazendo uma coisa, ela não está fazendo outra. Certo? Então, qual que é a melhor alternativa? A melhor alternativa depende do sistema de exploração que você vai utilizar. Vamos lá então. Acelera o vídeo, se você bota aí pelo menos 25% mais, mais veloz, né? Ou 50%, vê aí no tempo aí que dá. Então, estamos aqui, atividade de máquina e equipamento, falta atividade de máquina e equipamento, sistemas de exploração. Esses são os dois pontos que a gente vai ver antes da primeira prova, da primeira avaliação. A segunda parte a gente vai ver depois. Então, eu tenho aqui eu posso ter, aqui eu estou representando, foi um desenho esquisito, mas é só para dizer assim, aqui eu tenho a floresta de vários tamanhos, de vários diâmetros, né? Uma floresta, aqui, o desenho está representando uma floresta heterogênea, uma floresta natural. E aqui eu tenho uma floresta plantada. Qualquer que seja a minha floresta, porque inclusive a gente já viu, floresta heterogênea, ou a gente já sabe, tem diversos tipos. E floresta plantada também tem diversos tipos, né? Embora a maioria seja de eucalipto homogêneo equiâneo para produção de celulose. De qualquer forma, eu tenho uma floresta de um lado, do outro lado eu tenho uma indústria, e o que eu preciso fazer agora é tirar as coisas dessa floresta e entregar na indústria. Para isso, eu vou ter que lidar com atividades, diversas atividades, né? Pré-exploratórias, exploratórias, pós-exploratórias, e para elas, sempre que possível, eu vou usar máquinas e equipamentos. Esse conjunto de máquinas e equipamentos para uma determinada etapa ou atividade, ou para tudo, eu chamo de modal. Modal, por exemplo, é uma máquina que abate, outra que traça, outra que empilha, outra que faz o transporte primário,
outra que faz o transporte secundário, que é um de carga, né? Então seria um modal. E o sistema é o conjunto de modais, né? Sistema de exploração. Não é só o conjunto de modais. No sistema está incluído também a metodologia, né? Está incluído as equipes, está incluído o processamento dos dados, está incluído um monte de informação, o tipo de monitoramento, um monte de informação junto. Então, eu tenho atividades, máquinas e equipamentos, modais e sistema. Então, as etapas básicas de uma exploração, eu poderia dizer, sumiu de novo, isso é um problema já fiquei sabendo, isso é um problema do OBS Studio. Então, a etapa básica seria corte e abate, né? Tem que chegar na árvore lá, cortar e abater, depois fazer a extração, ou arraste, ou transporte primário, é a mesma coisa, extração, arraste, transporte primário. Essa extração, a gente vai ver que pode ser, tem diferença, né, de uma para outra, mas é da área do toco, o corte e o abate é na área do toco. Da área do toco para a estrada ou para o pátio seria extração, o arrasto, o transporte primário. Aí o carregamento da margem da estrada ou do pátio para a composição veicular de carga. E aí é o transporte secundário ou o transporte principal. É por estrada até a indústria. E na indústria, o pátio da fábrica, né, o descarregamento. Certo? Aí eu pergunto, e os outros recursos florestais? Pois é aquela coisa lá da disciplina. Ela trata de exploração, aí exploração e colheita, aí está junto num pacote só. As duas coisas e fala de um monte e mete um monte de coisa. Certamente, bom, mas não dá para a gente destrinchar. A gente precisaria de mais tempo para tratar sobre isso. Se a gente falar de outros recursos florestais, aí eu recomendo que você faça a disciplina de manejo de produtos florestais não madeireiros ou uso múltiplo de floresta, né? Para ver como tratar, no caso de floresta natural, a exploração de outros recursos. Então, cortar ou abater, né? O corte ou abate, né? Corte ou derrubada. Derrubar, abater, cortar, não importa. Eu estou falando dessa atividade mesmo, dessa primeira atividade, cortar e abater. Depois, destopar, está dentro desse cortar e abater aqui, né? Na atividade. Destopar é separar a copa do fuste, né? Desgalhar, e no caso, destopar eu faço nas duas árvores, ou seja, de floresta plantada e de floresta natural. Desgalhar, em floresta natural não existe essa atividade, eu não desgalho, eu só destopo, porque na floresta natural a árvore não bota galho no meio do caminho. Ela bota, mas depois ela perde, ela não tem mais, ela só tem a copa lá, então ela é abatida e destopada, não tem desgalhamento. Aí descascar, que eu posso ou não, né? Desgalhar, então, descascar são atividades que posso estar dentro do cortar e abater. Eu considero isso aqui como uma etapa, né? Isso aqui, descascar, tem a ver com uma opção. Pode ser na fase ali de cortar e abater, ou pode ser lá na indústria. Ou então não, pode não ser nem na indústria, pode ser fora da zona de abate. Depois seccionar ou traçar. De cara, eu já falo assim, que em floresta natural, a gente explora e processa o mínimo possível na área de abate. Ou seja, abate, destopa e arrasta. Deixa as outras coisas para fazer depois. Vou fazer. Nessa de abater, eu posso empilhar, eu posso embandeirar e eu posso enleirar. São as três formas, três nomes que eu tenho que dizer. Empilha, embandeira, enleira.
Então, empilhar, eu uso isso para lenha. Quando eu estou explorando para lenha, eu corto em tamanho pré-definido, 2 metros ou 1 metro, em geral 2 metros, né? E aí empilho aquele monte de madeira fina para depois ser retirado. Esse empilhamento pode ser na zona de abate, pode ser fora dela. No caso de floresta natural, esse empilhamento é empilhamento da copa. Você pode explorar e deve explorar. Para diâmetros maiores ou iguais a 10 centímetros. Então, para diâmetros maiores ou iguais a 10 centímetros, você corta, secciona a copa e empilha. Bandeira e leira já é específico para floresta plantada, para colheita. Eu faço uma bandeira quando eu estou usando, por exemplo, um harvester ou um feller que corta várias árvores, ou o harvester corta, mesmo que corte uma árvore de cada vez, e antes dele se deslocar para outro lugar, ele vai e bota uma bandeira, seria uma pilha de tora, em vez de ser uma pilha de lenha, uma pilha de tora. As toras ficam agrupadas na bandeira. Depois ele se desloca, aí acessa um novo grupo de árvores e embandeira elas de novo. Então as árvores ficam corte raso, vai remover tudo, mas as árvores ficam amontoadas, não é? E depois uma outra máquina, como a gente vai ver, vai pegar aquilo. Isso. Ou a leira. A leira é que é uma máquina que, por exemplo, um harvester que processa ou só abate, estopa e vai botando a árvore uma do lado da outra, como a gente vai ver em foto adiante. Fica aquela leira comprida. E em floresta natural, quando a gente vai derrubar uma árvore, derrubar uma área para modificar o uso, pode ser para agricultura ou pode ser para um alojamento, para infraestrutura mesmo, né? Para instalação de uma fábrica ou de um grande pátio, né? Para abastecer a indústria, a instalação da indústria. Então eu vou converter a área. Tem uma técnica, eu derrubo, depois eu espero secar. Aí quando está seco, eu espero uma chuvinha para molhar, porque se eu tocar fogo com ela muito seca, eu faço um sapeca o mato, porque as folhas já estão bem secas, queimam muito rápido e aí não queima o material lenhoso. Então eu tenho que esperar dar uma chuvinha para eu tocar fogo. Aí as folhas, galho fino, né, que eu não aproveitei, vão queimar mais devagar. A madeira está seca, aí a madeira mais fina, aí como acender uma churrasqueira, a madeira mais fina vai pegando na mais grossa, e aí eu queimo tudo. Essa é uma queimada bem feita. Depois que eu queimo tudo, sempre fica material lenhoso ainda. Aí eu uso o trator para enleirar, para fazer leira ou coivara, como tem gente que chama, fazer uma leira. Então eu enleiro e aí toco fogo na leira, tá certo? Então a leira no desmatamento é diferente da leira em floresta plantada. A leira em floresta natural é diferente da colheita, são coisas diferentes. Mas a disposição da madeira, embora seja totalmente diferente, porque a leira em floresta em colheita, fica uma árvore do lado da outra, com uma atividade do desmatamento, aí fica um monte de material lenhoso empilhado de forma desorganizada, foi só reunido numa coisa só para depois tacar fogo. Beleza? Então, pilha, que eu uso nas duas, tanto em floresta plantada quanto floresta natural, no caso de floresta natural só de copa, picada. Aí bandeira e leira para floresta plantada de árvores, né? Opa! Então,
depois que eu abato e que eu empilho ou que eu embandero ou que eu faço a leira, aí eu vou fazer o transporte primário, vou realizar o transporte primário. E pode ser de duas formas. Eu posso ser na forma de baldeio, se eu uso uma máquina, na verdade é um trator, né? Um trator que vai transportar. Veja, é off-road, ele não está andando em estrada, não. Ele tem uma grua, ou não, mas em geral tem uma grua, é uma máquina, é off-road, é um trator, não anda na estrada, ele é para arrastar uma carreta ou mais, mas ele tem uma grua ou não, que transporta, faz o transporte primário da madeira, da zona de abate até o pátio ou a estrada. No caso de floresta plantada, no caso de floresta natural, a gente usa essa expressão baldeio para tirar. Você trabalha sempre com grandes áreas. E nem sempre dá, como você tem uma janela, só janela seca para extrair toda a madeira, fazer o transporte primário, nem sempre dá quando a UPA já está muito grande, está muito longe, nem sempre dá para você tirar tudo e levar lá para o pátio da indústria. Então você bota num pátio intermediário, tira tudo que tem naquela UPA, bota num ou dois pátios intermediários, e nesses pátios intermediários você constrói uma estrada que dê para você trabalhar durante o ano, então uma estrada permanente. As demais estradas, como a gente vai ver na frente, são temporárias, são para uso só no verão, ou seja, na estação da seca. Mas, como não dá para você extrair tudo e levar lá para o pátio da indústria, você faz um transporte primário para um pátio, primeiro faz transporte primário para um pátio perto da zona de abate. Depois você pega toda aquela madeira e bota num pátio intermediário, tá certo? Isso é baldeio. Tirar de um pátio, passar para outro pátio. Por que chama baldeio? Porque a árvore não é arrastada. Seria uma outra forma. Em geral, na floresta natural, a árvore é arrastada. Mas quando está muito longe, é uma opção. Coloco num pátio intermediário. Então eu faço um baldeio do pátio para onde a árvore foi arrastada para um pátio intermediário. Esse pátio que tem uma estrada permanente que eu posso depois durante o ano todo fazer o transporte secundário, que seria o transporte secundário, o transporte principal. Esse seria da onde ela foi estocada provisoriamente até o pátio da indústria mesmo. Então, esse da onde ela foi estocada até o pátio da indústria é o transporte secundário. E eu também chamo de baldeio eu tirar a madeira de um lugar e passar para outro. Eu chamo de baldeio porque a madeira não é arrastada. Aí eu chamo de baldeio. Mas como eu falei, baldeio em floresta plantada quer dizer uma coisa, o baldeio em floresta natural quer dizer outra. Aqui é uma expressão típica, uma foto típica de baldeio em floresta plantada. Tem uma máquina que anda na floresta. Tem uma máquina que anda na floresta da zona de corte até a estrada ou o pátio. No caso de floresta plantada, em geral, eu arrasto para a beira da estrada. Eu não arrasto para pátio. Em caso de floresta natural, eu arrasto para pátio. O transporte primário, isso aqui de baldeio, é para pátio ou para beira, no caso de floresta plantada, para a beira da estrada. No caso de floresta natural, eu faço o arraste, como é aqui, ó. Aqui está tendo um arraste. O arraste é uma parte da árvore é suspensa, a outra parte vai arrastando no chão. Então, o transporte primário aqui via arraste, o transporte primário aqui via baldeio. Pode ser para estrada ou para pátio, em geral, em floresta plantada é para a beira da estrada e para floresta
natural se usa, recomenda para pátio, embora já se tenha tentado realizar tenha se tentado realizar para a beira da estrada. Não deu certo, o impacto é muito grande, não dá não. E aí, no pátio ou na margem da estrada, a medição ou romaneio da árvore, ou da pilha, no caso de floresta natural, árvore por árvore, né? Na verdade, tora por tora, né? Ou fuste por fuste. E no caso de floresta plantada, na beira da estrada ou no pátio, de pilha, né? De árvore amontoada, né? Aí depois o carregamento no veículo de transporte, que a gente chama de composição veicular de carga, porque no caso de floresta plantada, é uma máquina tratora com vários semi-reboques, né, em geral. Vários semi-reboques. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas é isso, uma máquina tratora com vários semi-reboques. No caso de floresta natural, não. O mais utilizado, assim, o mais adequado seria uma máquina tratora